É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma tarefa importante no momento em que o país está passando, né? E fomos indicados pelos líderes dos partidos que compõem o bloco da oposição, o republicano, o progressista, o Novo e o Partido Liberal. Nós temos que defender esse legado, um legado virtuoso, né, do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, impedir retrocessos e eu diria até evitar algumas incongruências que certamente, caso sejam aprovadas, vão impactar de forma muito negativa a sociedade brasileira. Eu diria que o governo que se instala, né, do Lula, tem sido pródigo em bater cabeças, né? É um governo confuso, me parece que claramente falta um norte, o que o ministro disse pela manhã, um outro ministro se encarrega de desmentir à tarde. Esse padrão se repete inclusive com o presidente da República, mas se houver a repetição de um padrão de como se deram as administrações do PT, principalmente dos últimos anos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma, é um padrão que nós temos muito cuidado para que ele não se repita. Nós temos aí um histórico, né, de desastre econômico e desastre social como consequência, né? Nós temos um país em que, em 2016, que foi o último ano do governo do PT, nós tivemos aí um prejuízo, por exemplo, nas nossas estatais, que eram aparelhadas pelos aparelhados políticos, né, de mais de 30 bilhões de reais por ano. O anúncio que é feito lá pelo presidente e pelo próprio Mercadante é de que vai voltar a emprestar recursos do trabalhador brasileiro para países que, inclusive, sequer pagaram, né, os empréstimos que contraíram no governo do PT. E o único e mais consistente argumento é de que esses países são amigos do Brasil, ou seja, vamos traduzir aqui, né? São países que têm afinidade ideológica de esquerda. Em seguida você vê o ministro do Trabalho dizer que as principais prioridades da sua pasta é acabar com a reforma trabalhista, com a lei da liberdade econômica e com as terceirizações. E agora, ainda no campo trabalhista, a questão dos aplicativos. Nós temos aí 4,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro que vivem em função desse empreendedorismo e que precisam realmente de alguma segurança, de alguma regulamentação, mas não dessa maneira agressiva, eu diria extremamente arbitrária, de quem afirma que não precisa do Uber, que ele pode sair. A questão dos marcos legais, né? O ministro Renan afirma que vai rever o marco ferroviário. Olha, o Brasil tem, ao longo de 170 anos de história, 30 mil quilômetros de ferrovias. O marco ferroviário aprovado em 2020 já nos proporcionou mais de 20 mil novos quilômetros de ferrovias contratados. Esse sucesso é evidente, com bilhões, centenas de bilhões de reais de recursos privados, né, alocados, que vão gerar emprego, renda e oportunidade, né, parece que não está sendo visto pelo ministro Renan. A questão da privatização do Porto de Santos, da capitalização da Eletrobras, o presidente Lula faz afirmações como se ele tivesse sentado numa mesa de bar, não está entendendo que ele é presidente da República e qualquer manifestação da sua parte impacta na segurança jurídica. Nos últimos 2 anos, mais de 4 milhões de novos empregos foram gerados de forma positiva no Brasil. Por essas afirmações do governo desencontradas, um clima de apreensão em quem empresta recursos para o Brasil e quem investe no Brasil. Isso vai significar a manutenção do juro de longo prazo, o encarecimento do custo do dinheiro para investimento e, por via de consequência, a diminuição da empregabilidade e a volta da inflação. Então, isso é um ciclo vicioso. As ações que ele está empreendendo, eu acho que estão muito mais na linha de justificar o fracasso econômico do primeiro ano de governo do que efetivamente se colocar de forma a administrar o país, que é o que a gente precisa. Se for seguir a lei, é evidente que ela foi desrespeitada, né, por um governo que acredita que pode tudo. Eu não estou entrando aqui nem no mérito das suas indicações, se são ou não competentes, até porque no caso de Jean Paul,
que é aqui do Rio Grande do Norte, para nós é até importante, como norte-rio-grandense, que temos um presidente da Petrobras, um cargo importante, mas nós não podemos acreditar que existem pessoas ou indivíduos ou partidos acima da lei. E ela não vale só para um segmento político. Em breve nós teremos aí um posicionamento, né, do Judiciário, ou no caso da AGU, né, que foi demandada, né, por parlamentares no Congresso Nacional. A taxa de desemprego no Brasil chegou a mais de 14% ao ano. O final do ano chegou a 8%. Né? Nós temos superávit nas 3 esferas de governo. Isso há 9 anos não acontecia. O Brasil termina o ano com a inflação menor do que a dos Estados Unidos, que é da Europa. Há 42 anos não acontecia, mais de 40 anos. O Brasil está crescendo mais do que a China. Há 42 anos isso não acontecia. Nós geramos um saldo de mais de 4 milhões de novos empregos nos 2 anos, mesmo com guerra, com pandemia. Então, você olhar para essa herança e dizer que era uma herança maldita, me parece uma forçação de barra e um processo de narrativas que é típico do PT. O Banco Central, ele tem um conselho, né, que se reúne regularmente, né, para definir qual é a taxa de juros que deve ser praticada no país para controlar a inflação e para manter equilibrado, né, o nosso sistema econômico, o nosso sistema financeiro. Por que o juro real está tão alto? Pelo desequilíbrio fiscal. O governo está esquecido que propôs no final do ano um pacote de gastos de 200 bilhões de reais acima do que já havia sido autorizado pelo Congresso Nacional. O que nós estamos vendo é o Haddad apresentando um projeto que eu particularmente duvido ainda da sua eficácia, eu quero ver para crer, né? Onde nós não vemos a preocupação do governo em cortar gastos, em melhorar a qualidade do investimento e diminuir despesas governamentais. Pelo contrário, a gente vê uma volúpia em aumentar os gastos públicos sem haver uma contrapartida. Então é evidente que o Banco Central tem que agir para evitar o pior dos inimigos dos mais pobres nesse país, o pior, a inflação. Tive a oportunidade de conversar com praticamente todo o colegiado. Eu só não pedi voto, eu acho que é o Rodrigo Pacheco, até por respeito ao fato dele ser candidato abertamente, né? E a todos eu tive a oportunidade de expor a minha preocupação com a imagem do Congresso Nacional, em especial do Senado da República. Eu não cheguei no Senado com a pretensão de ser candidato a presidente. Eu estou chegando agora. Mas as circunstâncias me fizeram candidato a presidente. E uma observação simples da imagem do Senado da República, né, pode ser constatado pelo resultado eleitoral. 27 senadores e senadoras buscaram recondução, 5 voltaram, 5 foram reconduzidos. Então, o que nós dissemos aos nossos pares, né, aos demais senadores, foi: ora, eu não pretendo fazer uma política de enfrentamento com ninguém. Eu quero que a casa seja, de fato, a casa do diálogo institucional. O que eu defendi o tempo todo foi o equilíbrio do processo democrático, ou o reequilíbrio dos 3 pilares da nossa República. Que cada um dos poderes voltasse a fazer a sua atividade originária e precípua. Esse ano, por exemplo, nós tivemos seguramente em torno de 8 a 10 ministros que eram senadores e estavam licenciados, ou não eram, ou já foram senadores na legislatura passada, que estavam dentro do plenário no dia da eleição, conversando com seus pares. Nós achávamos que ganharíamos a eleição, nós achávamos que teríamos sucesso, mas não tivemos. Os senadores entenderam, na sua maioria, que era necessária a continuidade da atual administração. Eu vou ficar no lugar em que as eleições me colocaram, na oposição. Mas eu não sou oposição nem ao país, nem à casa. O resultado da eleição é evidente, nós não somos ingênuos, não refletiu apenas a vontade dos senhores parlamentares. Há todo um processo que faz parte da regra do jogo, eu não estou aqui com choro de perdedor, toda uma conjuntura eu diria, de interferência, né, da sociedade. Vários senadores foram procurados através das suas redes sociais por eleitores, que de uma forma absolutamente tranquila, disse: olha, nosso posicionamento, o senhor que nos representa, nós queremos que você votasse em A ou em B. Natural. O Executivo sempre participou dos projetos, das disputas legislativas. Isso não é novidade. O atual governo pretende repetir, né, os últimos 3 anos do governo de Dilma. Por exemplo,
A entrada do mercadante no BNDES, o anúncio que é feito lá pelo presidente e pelo próprio mercadante é de que vai voltar a emprestar recursos do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro, para países que, inclusive, sequer pagaram, né, os empréstimos que contraíram no governo do PT. E o único e mais consistente argumento é de que esses países são amigos do Brasil, ou seja, vamos traduzir aqui, né, são países que têm afinidade ideológica de esquerda, né, com o governante de ocasião. Isso é muito ruim, porque você está abrindo mão de um critério técnico, objetivo, e aí eu pergunto ao cidadão que eventualmente vai ler a nossa entrevista: você consegue um empréstimo no banco se você tiver inadimplente com esse banco? Bom, quem disso cuida, disso usa, não é o meu caso, eu estou claramente na oposição. Se o presidente Lula tem essa percepção, deve ser com os interlocutores que ele tem, que não sou eu. Eu tenho um histórico aqui no Estado de mais de 30 anos. Tá? Eu sempre fiquei no lugar em que os eleitores me colocaram. Tá? Eu nunca diria nenhum governo. Pelo contrário, eu saí de governos. Veja a questão do COAF, né? Uma discussão que durou, sei lá, mais de uma década. Né? O COAF era acusado de ser instrumento político de perseguição de adversários em governos anteriores. Então você blinda o COAF num debate muito intenso dentro do Congresso Nacional, leva o COAF para o Banco Central, para que ele seja instrumento de planejamento da política monetária do Banco Central, né? Para que ele possa ser um fator de combate à elisão e aos crimes financeiros, e você retira o COAF através de medida provisória, né? Respeitando inclusive a discussão dentro do Congresso Nacional, leva para o Ministério da Justiça, tá? E volta todo aquele processo de suspeita de qual é a motivação desse tipo de atitude feita pelo governo federal. Então, nós estamos preocupados porque em apenas 30 dias há um claro desmonte de um processo que durou mais de 6 anos e que foi difícil, que foi discutido. Mas acredito que o prefeito Álvaro Dias deve comandar esse processo, que é natural. Né? Ele é o prefeito atual, ele tem hoje uma boa aprovação junto à sociedade, tem um grande conjunto de obras que estão deslanchando, isso dá a ele uma aderência, né, junto à sociedade, à população, e no momento oportuno a gente deve discutir aí o melhor candidato para que haja a continuação dessa administração que tem dado certo em Natal. Mas como toda missão, ela precisa ser cumprida. Né? E eu vou precisar muito do apoio, da ajuda, da experiência, né, da orientação, né, dos senadores que já estavam na casa, bem como com aqueles que estão chegando, mas que têm uma visão de mundo diferente da minha. Aquela é uma casa de pares. Né? Não dá para você liderar uma oposição, presidir o parlamento, se você não ouvir, não compartilhar, não negociar, não transigir. A receita do fracasso é você se fechar em copas. Quando o interesse do Rio Grande do Norte estiver em jogo, nós todos estaremos irmanados, respeitando essa diversidade, essa multiplicidade de posicionamentos políticos que é absolutamente normal e saudável na democracia. O que foi que aconteceu no dia 8 de janeiro? Né? Eu que tive a oportunidade de, como vocês, acompanhar pela televisão, nós vimos um ato de vandalismo, de barbárie, de depredação, mas ao mesmo tempo, de uma forma surpreendente, a falta de um aparato policial de segurança que impedisse que esses prédios que simbolizam a nossa República fossem invadidos e depredados. E me parece que as ações que o governo federal empreendeu e o judiciário imediatamente após foram muito seletivas. Né? Afastam o governador por 90 dias, que havia sido eleito no primeiro turno 60 dias antes, sem ouvi-lo, sem ouvir o governador. O secretário de Segurança do Distrito Federal estava de férias, ele é preso. O comandante da polícia do DF,
que inclusive machucou-se fisicamente, né? Ele é preso. Mas nós temos notícias publicadas pela imprensa nacional de que o Ministério da Justiça havia recebido informações da Associação Nacional de Transporte, de que vários ônibus estavam sendo contratados, mais de 100 ônibus, isso há 30 dias antes, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da ABIN, Agência de Inteligência, né, permitindo a convocação da Guarda Nacional, né, para que houvesse a contenção das pessoas que se dirigiriam à Praça dos Três Poderes, mas, surpreendentemente, ninguém foi convocado, né? Aí existem imagens, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, em que nós vemos claramente um contingente de policiais saindo da frente do prédio e a população entrando, como se tivesse recebido um comando, né? O batalhão da Guarda Presidencial, que normalmente tem 70, 80 soldados, não tinha ninguém. E você tem 1.700 aquartelados ali bem próximo. Então, uma série de perguntas que precisam ser respondidas. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, nem afirmando nada. Eu só acho que há uma necessidade de se apurar ações e omissões das 3 esferas governamentais, inclusive da esfera federal. Mas, de antemão, dizer que nós repudiamos veementemente esse tipo de atitude. Porque quem depreda, barbariza, vandaliza, quem intimida pessoas, quem bloqueia ruas, está cometendo crime. Ou de invasão, ou de depredação, ou de ameaça. E esses comportamentos precisam ser individualizados, as penas precisam ser proferidas dentro do devido processo legal e quem fez tem que pagar. Agora, não dá para você utilizar esse incidente lamentável para tentar caracterizar que 58 milhões de brasileiros que não votaram no presidente Lula são fascistas, são terroristas, né, são inimigos da pátria. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu defendo hoje a CPMI, ou seja, a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que de uma forma isenta se debruce sobre o tema e com tranquilidade, com serenidade, né, mostra o que aconteceu e o Marcos Duval terá a oportunidade, né, de provar, né, ou não o que ele vem afirmando, com documentos e com fatos. Não acredito, até porque, começando pelo final, o trem está concluído praticamente, né? A obra que foi proposta de ampliação da rede ferroviária em quase 30 quilômetros, né? Acho que agora no mês de janeiro concluiu, ou está concluindo em fevereiro, o trecho aqui dessa linha que eles chamam de linha roxa, né? Que chega ali até o Distrito Industrial. A linha branca, eu tive até a oportunidade de inaugurar o trecho que chegava ali até São José do Mipibu, faltava apenas uma estação, deve estar concluído. Acho que o que vai remanescer é a customização dos vagões, são 30 vagões e 3 locomotivas que vieram do Ceará, mas nós deixamos já o recurso assegurado para o término da obra, empenhado. No caso de Apodi, né, eu acho que tem mais de 150 milhões de reais para esse ano, já no orçamento desse ano. Tá? Então, não acredito que vai haver paralisação, pelo menos até setembro, outubro, talvez pelo ritmo, talvez até o final do ano. Isso significa que o governo vai ter tempo hábil de eventualmente fazer algum aporte. São projetos de interesse do próprio governo do Estado. São projetos estruturantes, né? A questão da Engorda de Ponta Alegre, parece que a obra começou, foram mais de 90 milhões que estão à disposição da Prefeitura de Natal. Pedra do Rosário tem 40 milhões empenhados também. Então, são recursos que... Oiticica, o que aconteceu foi que no final do ano houve a celebração de um novo aditivo, mas foram liberados para o governo do Estado mais de 500 milhões de reais, ou perto disso, né? Então não houve dificuldade. Eu espero que, a exemplo que aconteceu no governo Bolsonaro, não haja discricionalidade, porque nós pagamos todas as obras, né, que estavam sendo executadas, independente de quem fosse o padrinho, o apontador, o deputado, o governador. Na hora em que as obras estavam medidas, o recurso era liberado. Nós retomamos só de casas populares mais de 130 mil unidades habitacionais que haviam sido iniciadas em governos anteriores, principalmente nos governos do PT,
que estavam paradas por uma série de motivos, né? Por falta de adequação do projeto técnico, por problemas ambientais, por problemas com procuradoria da Ministério Público, por dificuldades do ponto de vista de infraestrutura. Então, nós retomamos mais de 130 mil unidades habitacionais, mais de 8 mil obras paralisadas, porque essas obras não pertencem ao governo A ou ao governo B, são recursos do povo brasileiro.